Olá amigos da PowerInc, Leandro aqui para mais um vídeo a respeito do Bitcoin. Eu vou te trazer um pouco da minha leitura frente ao deslocamento de preços do ativo para que tu consiga começar a semana bem informado. Mas também não falarei apenas do Bitcoin, vou falar também um pouco sobre o gráfico do SP500 e o que pode estar acontecendo para essa semana. Então acompanhe. Galera, diretamente então para os ativos, para ti que ainda não conhece a PowerInc, seja bem-vindo, considera deixar teu gostei e também se inscrever no nosso canal. E nós temos aqui no gráfico do SP500 uma barra extremamente ampla, fechando próxima da mínima num gráfico diário, e ela fecha abaixo da banda inferior da Bollinger. A barra do dia de hoje, ela tem um contexto interessante, que ela tem um volume extremamente alto, tá? A gente não deixa de estar em uma região aqui de suporte, tá ok? Então isso aqui sim é uma região de suporte. Então a gente está em uma região importante de suporte, a gente está vendo um volume alto com uma barra importante. A última vez que isso aconteceu foi aqui. Isso proporcionou um repique para pelo menos a média móvel de 21 períodos aqui no gráfico diário, tá? Então o que eu vejo para essa semana? Eu vejo sim a possibilidade de isso aqui ser um grande movimento climático, tá? Eu sei que tem um contexto de ignição também, porque abre as bandas de Bollinger, tá? Mas levando em consideração o tempo gráfico intradiário, ou seja, quando tu entra dentro ali de 4 horas, 60 minutos, 15 minutos, é provável que tenha caído demais e o preço ele tenha encontrado uma possível exaustão. Então, um pullback, um repique, para que o preço pelo menos venha a fazer um movimento de alta, para depois cair novamente, eu acho que é o que vai acontecer. Então, na minha perspectiva, eu observo sim um possível pullback, tá? A gente vai ter que ver se esse pullback vai ser para inflexão e para vir para cima, ou se esse pullback realmente vai ser um movimento de teste aqui na média móvel de 9 períodos, talvez para um novo movimento abaixo, para um novo impulso abaixo. Lembrando também que no semanal, aqui no SP500, a gente está construindo algo muito semelhante a um zigue-zague, ainda não foi construído, tá? Mas estamos quase, ó, primeiro movimento, correção para um segundo movimento, tá? Então isso aqui para mim faz muito sentido, um zigue-zague descendente. Então eu particularmente ficaria bem atento aí nessa movimentação para que a gente consiga observar o possível deslocamento futuro dos demais ativos, tá? Lembrando que SP500, Nasdaq, eles têm um peso importante para a economia global. São ativos que estão listados nesses índices com grande relevância. Então isso interfere sim no mundo das criptomoedas. E para quem é premium, já viu lá como é a correlação dos mercados, tanto do SP500 como o Nasdaq frente ao Bitcoin. Então uma correlação muito positiva. Então a gente tem que observar sim esse deslocamento, tá bom? Então olha só pessoal, aqui a gente teve 3 semanas de queda, um pullbackzinho para a média móvel, 3 semanas de queda, talvez a gente vai ter também um pullbackzinho para a média móvel, tá bom? Isso para o SP500. Voltando para o gráfico diário, é aquela ideia. Talvez isso aqui seja uma barrinha de preço de fechamento de reversão com volume importante. Abaixo aqui fechou uma barra fora da banda de Bollinger, está fechando uma barra dentro. Isso aqui pode fazer pelo menos um teste aqui na banda central da Bollinger ou na média móvel de 20 períodos aritmética, tá? Falando na Nasdaq, também tem um contexto um tanto quanto semelhante do SP500, não tão interessante, né? A gente não tem uma sombra inferior tão ampla, mas a gente está fazendo um corpo relativamente mais forte, né? Aqui ó, a gente tem um volume também muito bom, quando comparado aí com o SP. Então assim, eu vejo que estamos ainda numa zona de suporte, isso aqui pode ser um início de um processo corretivo, ou seja, só um pullback para a continuidade do movimento. Mas isso a gente vai ter que aguardar. Então, se você quer ficar atualizado, não perca na quarta-feira agora. Eu vou estar ao vivo no Bom Dia Cripto, 8 horas e 45. E a gente até pega a abertura do mercado normalmente, então tu vai poder ter aí uma noção da minha leitura do deslocamento de preço, tá bom? Isso falamos então sobre o Nasdaq e agora nós vamos para o BTC. Antes de falar diretamente sobre o BTC, eu vou trazer para vocês o Bitcoin negociado na CME, tá? Que é a Bolsa de Chicago, que negocia os futuros. Eu falei para o pessoal lá do Premium sobre esse gap, tá? Isso aqui é um gap que costuma ser fechado. A gente já viu várias vezes gaps no Bitcoin, tá? Então, sendo fechados. Então, aqui a gente teve um gap,
aqui teve um gap, aqui teve um gap, então teve vários e vários gaps no meio do caminho que foram fechados. Essa barrinha aqui está com esse contexto de um possível preço de fechamento de reversão em uma região importante aqui, tá? De suporte, tá, pessoal? A gente não pode desconsiderar que isso aqui é um suporte muito relevante para o preço. O preço veio aqui, liquidou muita gente que estava com stop abaixo dessas mínimas e agora pode querer dar uma puxada para cima. A gente não pode descartar isso e também não podemos descartar que essa correção, esse movimento de alta pode ser apenas o quê? Um movimento de correção desse último impulso, tá? O zigue-zague continua apontando para baixo, tá? A gente tem uma tendência aqui de baixa, a gente está fazendo um movimento de canal, tá? E é evidente que se a gente vier preencher esse gap, inclusive está tendo uma movimentação extremamente forte agora, a gente está vendo aqui um movimento de preço aqui no Bitcoin futuro, tá? A gente vê que pode sim vir preencher esse gap e depois talvez até testar essa média móvel de 21 períodos para depois continuar caindo ou decidir se vai fazer um movimento de W, tá? Então a gente tem que ficar atento às possíveis movimentações. Lembrando que aqui, pessoal, a gente não quer adivinhar para onde vai, tá? A gente só quer, com base na análise técnica, tentar reagir para o que o preço nos apresentar, tá bom? Então aqui o Bitcoin da CME, a gente tem um alvo aqui nesse gap, então eu acredito sim que a gente vai vir fechar a faixa dos 41.275, que é o fechamento desse gap. Eu acredito que pode sim o preço vir para cá, para que a gente consiga preencher esse gap, tá? E o gráfico do Bitcoin futuro, aqui negociado na Binance também, ó, volume importante, uma barra importante que tentou aqui vir abaixo da banda inferior da Bollinger. Essa barra aqui já tinha vindo, né? O preço voltou, testou a média e agora a gente tentou fazer um impulso abaixo. Aparentemente falhou. A gente tem uma estruturazinha que pode ser considerada aqui também, ó, 3 puxadas de queda, pode ser considerada uma famosa wedge pelo Wall Brooks. Temos um volume importante, pode ser uma barrinha aqui de fundo duplo, tá? Para quem está vendo o meu layout hoje, tá com uma quantidade de indicadores diferentes, né? Mas enfim, isso aqui é uns layouts que eu tenho também e talvez deve estar confundindo um pouco a galera, né? Mas assim, só o gráfico puro também dá para a gente analisar o quê? Que aqui a gente tem uma estrutura de linha de tendência de baixa que foi rompida, ou seja, a gente rompeu ela e aparentemente a gente fechou algumas barras abaixo. O que a gente tem que lembrar, eu já falei isso várias vezes, que dentro dessa região toda aqui, ó, isso aqui, pessoal, isso aqui se chama Trap Zone, tá? Isso aqui é uma região de armadilhas, tá? Então, isso aqui, dentro dessa zona aqui, que a gente está trabalhando, não é nada muito confiável esses movimentos. Por quê? Porque aqui já teve armadilha, aqui já teve armadilha, então toda essa região aqui de preços, vocês têm que ficar, ó, abre o olho para que tu não seja armadilhado aqui, tá? Então, na minha opinião, a gente tem que ficar atento. É evidente que pode ter um tipo de formação de wedge, que eu comentei aqui, e também uma possível estrutura aqui de triângulo expandido, ou seja, o preço ainda pode vir testar esse extremo do triângulo para depois decidir para onde vai, tá bom? Pessoal, isso é um pouco do que eu vejo no Bitcoin no gráfico diário. A gente vai adentrar agora em gráficos menores, como o 240 minutos. Dentro do 240 minutos eu não consigo ver algo muito claro. Inclusive eu estou sem o meu volume profile, né, que é uma ferramenta que eu gosto bastante de utilizar. Mas eu já sei que nessa região aqui, com base no deslocamento de preço, eu tenho um volume não. Eu tenho sim uma resistência importante. E aqui, pessoal, eu tinha um suporte importante. Esse movimento aqui pode ser caracterizado como uma armadilha, tá? Por quê? Porque o preço tentou perder um suporte, eu vou deixar esse suporte aqui em azul para ficar mais fácil para vocês. Tentou perder um suporte, voltou. O problema é, a gente vai conseguir romper a resistência, porque uma vez que o preço rompe o suporte, rompe a resistência, é a ideia que eu trouxe para vocês pelo gráfico diário, tá? É o famoso triângulo expandido. Isso aqui muitos vão chamar de Search and Destroy Day, quando acontece do dia do gráfico intradiário, né? Então, se tu está operando um gráfico menor, às vezes isso aqui acontece dentro do intradiário. Isso aqui é destrutivo quando está no mesmo dia de operação, né? Porque às vezes tu acha que vai romper para um lado, rompe para o outro, falha o rompimento para baixo, falha o rompimento para cima, daí tu opera para cima, opera para baixo. No final das contas, tu não acerta a direção nunca, porque ele falha todas as tentativas de rompimento, só que ele, em vez de se afunilar como um triângulo e ir
construindo um movimento cada vez mais apertado, não, ele vai se alargando, então toda hora parece que vai romper para um lado e acaba não rompendo. Então aqui é essa a ideia que eu tenho, e é evidente, pessoal, a gente tem que lembrar que esta última pernada tem aqui entre 50 e 618 nessa região aqui, tá? Então aqui é uma zona que sim vai ser brigada, não acho que vai ser fácil essa região de preços aqui para o ativo passar, ó, lembrando, 40.521, 41.092, tá? Então essa região aqui é uma região de briga. Fazendo aqui um movimento, deixando barra de sinal de venda, como por exemplo essa barrinha aqui, ó, como essa barrinha foi, ó, eu acho que sim o contexto vai ser de uma possível venda para até acelerar o movimento, tá? Para queda daí, para buscar alvos mais baixos. Mas a gente não tem como prever o futuro, tá? Não tem. O que a gente vai ter que ver é, vai acontecer uma barra aqui? Se acontecer, a gente tentar reagir. Talvez não só uma barra isolada, talvez um topinho duplo. Isso sim seria o ideal para a gente operar aqui um movimento de queda, né? Uma barra vindo para cá, deixar um topinho duplo, talvez um topinho um pouquinho mais baixo para um novo impulso de queda. Aí sim seria legal, tá? Quando a gente olha o gráfico de 60 minutos, a gente tem aqui uma barra tentando voltar para dentro da consolidação e é aquela mesma ideia. Voltando só para a gente lá no gráfico da CME, só para a gente ter uma noção de aonde realmente está o gap, tá? Aonde realmente está o gap, só para a gente marcar o gap aqui, ó, 41.275, se eu não me engano aqui, ó, 41.245, ó, 41.245, tá? Então seria mais ou menos isso aqui mesmo, ó, pessoal. Preço testando essa região aqui, ó. Só configurar aqui, 41.200 e... Eu vou botar 55 para a gente ter uma margem de erro, tá? Seria o preço vir testar essa região de máximos, tá? Lembrando, topo ao fundo. Olha aqui, ó, vai dar exatamente um teste, não vou dizer cravado, tá? Mas, ó, na zona aqui do 61.8, ó. Então, fiquem espertos que o preenchimento de gap também é uma zona aí da faixa de Gaza. Beleza? Galera, eu espero ter ajudado vocês. Passei aqui fazer um giro rápido, explicar um pouco da minha leitura. E é isso aí. Se tu gostou, não te esquece, deixa teu gostei no vídeo. E não perca, quarta-feira, na parte da manhã, 8h45, eu vou estar ao vivo para falar mais sobre mercados e criptomoedas. Forte abraço, até mais. Valeu!